dimensão das turmas é um aspecto importante, porque toda a gente sabe, se eu tiver 12 filhos, eu não ligo de certeza o mesmo do que se eu tiver 2 ou 3 filhos. Se eu viver numa cidade com tantos habitantes, ela torna-se ingovernável ou não, consoante o número de habitantes. E uma turma também se torna ingovernável e, sobretudo, num tempo em que a permissividade bateu já no fundo e em que agora se querem alterar as coisas, mas é muito difícil, porque eu já vi alunos, e sou por colegas, alunos que se levantam e vão urinar no fundo da sala, que atiram, se lembram de pegar numa cadeira e atirar para baixo, que se começam a gritar ou dois, junta-se a turma toda em uníssono. E realmente nós às vezes temos na nossa sala de aula, eu não tenho essa experiência porque me encontro de baixa, mas sei por colegas dessa experiência, em que depois os colegas é que são culpados porque não têm a pedagogia para equilibrar os alunos. Como se isto fosse possível, e por isso fazer e, portanto, com só que... tinham 30 alunos, já tornará ingovernável. É muitíssimo, claro que é, eu não posso, é impossível a um professor. Quer dizer, há de haver sempre alunos que fiquem esquecidos. A mim o que me custa no Ministério da Educação é pensar que os professores são parvos, e as pessoas são parvas, as pessoas pensam, e os professores têm sido extremamente aviltados na sua qualidade de professores, na sua qualidade de seres humanos. Porque dizer, ao menos tenha essa honestidade de dizer, pronto, o país está numa situação destas, é por um caráter económico, tal, mas digam, agora não venham dizer que são os peritos, que são os investigadores, porque eu a esses investigadores e esses peritos mando-os bugiar. Porque é impossível que me venham dizer que se eu tiver uma turma com 20 alunos, eu não obtenho muito melhores resultados do que se tiver com 30. Na Finlândia, a média nas turmas é precisamente dos tais 20 alunos. 20, e eles até dizem, não existem limites oficiais, aí está, porque aí já o bom senso está interiorizado. E por isso a média são os 20. Pode subir para 21, mas também pode haver turmas com 12, como já me disseram. E é evidente que se questionarmos, esses colegas têm turmas de 12 alunos. Aliás, eu uma vez tive a língua francesa, precisamente no 12º ano havia poucos alunos a francês e eu tive 12. Em 37 anos de serviço foi a minha melhor turma. Os alunos, mesmo os mais fracos, quer dizer, eu pude trabalhar com eles a língua, quer dizer, de uma maneira que não o faria se tivesse 26 ou 27. Por isso não me venham, sobretudo, chamar estúpida. Não pode ser. Mas eu também considero que os professores se resignam muito, os sindicatos têm discurso de adolescente, não se pode dizer que é uma patifaria ou que é uma maldade, quer dizer, isto tem que ser com inteligência. Não se vai com este discurso. Como é que se vai então? Como é que se inverte isto? Há uma exigência. O Ministério tem que ouvir os professores. Aliás, eu devo dizer que fui convidada ao Ministério, por causa de ter escrito o livro sobre o ensino do português, para dar algumas ideias. E a primeira coisa... Já nesta agora, em outubro. E a primeira coisa que me perguntaram é, a senhora professora investiga em quê? Eu disse, investigo? Eu não investiguei nada, eu estudo. Quer dizer, eu agora tenho que ser perita em alguma coisa. Eu não tenho que ser perita em nada, porque a maior parte dos peritos são uma nulidade. Vêm-me impingir coisas que não são debatidas, que não discutem comigo, que eu não vou admitir que uma pessoa em Sociologia ou Psicologia me venha dizer como é que eu vou lecionar a literatura ou o português. Porque eu também não me vou meter com a área dela. Ela tem que me ouvir. E precisamente os programas estão escolas superiores de educação, psicólogos, sociólogos, toda a gente intervém, menos as pessoas que estudam essas matérias. Por isso, quando uma pessoa também diz, olha, mas isto está mal, agora em relação aos primeiros ciclos os programas não foram mudados. Quer dizer, como é que as crianças que vêm ávidas de saber, que respondem à exigência se o professor for um professor à altura, só que os professores agora, não há dúvida, são vítimas. Eu tive experiência em alunos que estavam a fazer o mestrado e que iam ser professores do primeiro e do segundo anos do ciclo, que não sabiam diferenciar um substantivo de um adjetivo, que não sabiam fazer problemas de matemática elementares, que dizer Dom Afonso Henriques ou Dom Sebastião ou Dom Manuel era às mesmas datas, era um caos na sua cabeça. Eu pergunto, em relação à geografia, um país num continente ou uma ilha, um morcego ser uma ave em vez de ser um mamífero. Por isso, quando eu encontro professores que vão lecionar e que estão a fazer um mestrado
neste grau de ignorância, e quando o ministro Nuno Crato diz que o melhor é a qualidade do ensino, como está tudo por fazer, os programas por alterar, a formação dos professores por fazer, porque os professores deviam ser formados nas universidades, e depois teriam no último ano, um único ano, basta, para a pedagogia. Porque a pedagogia é complementar, mas o que eu tenho que saber, se sou professora de francês, é a língua francesa, é a literatura francesa. Se eu sou professora de português, eu tenho que dominar a minha língua, tenho que saber a gramática, tenho que gostar de ler, tenho que conhecer a literatura. E isto não acontece, eu garanto, as pessoas acreditem-se nisto. Isto não acontece e é uma farsa o que se está a passar e é indecente também aquilo que se faz aos professores. É indecente que eles realmente são extremamente maltratados, estão extremamente desrespeitados e às vezes pelo próprio sindicato. Porque neste momento os professores não ensinam nas aulas, porque não podem. Basta ver, por exemplo, as grelhas de avaliação que os professores, e são grelhas feitas de caráter muito sociológico, de peritos, como eles dizem, e psicológicos, e psicólogos, desculpem, mas a matéria não interessa. Não interessa. O que interessa é pedagogia, como se a pedagogia fosse uma coisa que se chegasse para a aula e se dissesse agora vou fazer a pedagogia. Quer dizer, não é assim. As coisas têm que estar... Mais importante do que os conteúdos, o que a senhora está a dizer é que neste momento nas aulas se exercem técnicas pedagógicas. Sim, só, mas sem nenhuma exigência de nada. Não há conteúdos, não há. Basta ir só ao primeiro ciclo. O primeiro ciclo não tem conteúdos. O que interessa são jogos, são pozinhos disto, daquilo, daquele outro. Os textos são de uma má qualidade que é impressionante e aí sim tem havido vários estudos que têm demonstrado ao Ministério, e eu vi um desses estudos, em que os textos eram uma perfeita aberração, em que se fazem adaptações de textos literários que nós dizemos, mas isto é do Miguel Torga, mas isto é do Essa, quer dizer, nós não reconhecemos os textos, em que aparecem erros ortográficos, em que a interpretação é para dementes. Quer dizer, nada disto pode fazer evoluir uma criança. Por isso, junto a isto, o facto de não saber ler, que é isso que é imprescindível, é saber-se ler. E eu tenho essa experiência, eu tenho alunos de 12º ano que não sabem ler, soletram ainda. Basta não saberem o abecedário. Eles querem consultar uma palavra, eles não sabem ir ao dicionário. É uma coisa horrível, eles estão ali quase 20 minutos e depois é um pânico dentro deles, porque eles querem encontrar a palavra e começam a dizer A, B, C, D, E, F, G, H e depois perdem-se. Só sabem até o H. De cor, só sabem. Isto é inadmissível e é por isso mesmo que eu às vezes me sinto muito revoltada quando se critica só os professores, quando os professores estão a ser vítimas porque estão a ser mal formados, porque há professores muito ignorantes, mas porque estão a ser formatados só em pedagogia e não sabem nada. O que eu sinto é que precisamente se está a destruir a escola pública e o objetivo é canalizar para a escola privada para quem pode. E isso é que é muito lamentável, porque no fundo cada vez se está a fazer mais um fosso entre aqueles que vão ser os de excelência e os que não vão. E eu queria pôr aqui o exemplo, é que eu por acaso tenho um aluno que hoje em dia está, infelizmente porque poderia ter sido muitíssimo melhor na construção civil, que por acaso era um aluno de ascendência cabo-verdiana, que era um ótimo aluno, extremamente inteligente, e porque teve o azar de ficar sem o pai, teve que ir trabalhar para a construção civil e nós tentámos arranjar uma bolsa através da Gulbenkian, mas pronto, ele depois desistiu de tudo. Por isso, às vezes, há pessoas que se perdem precisamente pela sua condição social, infelizmente, e outras que se perdem também. E é isso que eu tenho medo, é que estas turmas só das crianças que precisem não sejam trabalhadas devidamente e para quem faz qualquer coisa. É isso, por isso mesmo, gastaram tanto dinheiro a ir à Finlândia, tragam de lá o exemplo e implementem. Mas não é dizer que basta do bom senso e divide-se este e aquele, porque eu também já vi escolas a mandar crianças de ascendência africana para as escolas que eles consideravam piores, porque achavam que as crianças de ascendência africana era uma atitude racista. Eu vi isto com os meus olhos e sei disto por ouvidos e por diretora de turma. Eu sei disto. Por isso, conforme se fazia isto há uns anos, continuar-se a fazer em relação aos melhores ou aos piores. É só isso que é perigoso.